Cristiano Ronaldo do Santaveiro viveu o paradoxo mais complexo da história do esporte. No início da carreira, ele não era esse jogador que conhecemos hoje como um herói nacional e um ídolo geracional. Não, muito pelo contrário. No começo de tudo, Ronaldo era visto como um bad boy vaidoso e arrogante, que não compreendia que o mundo não girava em torno dele. As polêmicas dentro de campo, onde ele vivia olhando para o telão e preocupado com o cabelo, se tornavam assuntos nos jornais. A vida pessoal e seus envolvimentos com modelos famosas e até conversas vazadas com André Surak também era manchete. O mundo aprendeu a olhar Cristiano Ronaldo por dois ângulos. O mesmo rosto, a mesma camisa 7, mas duas leituras opostas. Ego, quando ele parecia querer o jogo inteiro pra si, Aura, quando ele passou a decidir o jogo inteiro sozinho. Eu lembro dessa fase vaidosa dele. Era muito legal essa época. Muchas gracias, afición. Este é para vosotros. O paradoxo não nasceu no topo, ele nasceu bem antes, quando Cristiano ainda era só um miúdo que tinha acabado de sair do Sporting de Portugal rumo ao Manchester United da Inglaterra. Seu talento era incontestável, mas seria o suficiente para brilhar e dominar a Premier League? Bom, Cristiano convivia com as críticas e cobranças desde quando era apenas uma criança, e ele aprendeu que para vencê-las era necessário ser mais forte e desempenhar um futebol diferente dos demais. No Manchester United, ele não demorou a ganhar espaço, mas demorou a ganhar perdão. Ele driblava quando o jogo pedia objetividade, ele enfeitava quando a arquibancada queria sentença. Ele caía, reclamava, levantava com uma expressão de quem estava sempre sendo injustiçado, e cada vez que ele olhava para o telão depois de uma jogada, cada vez que o close da câmera pegava um gesto ou uma careta, nascia um novo rótulo: bad boy, mimado, superestimado, jogador de marketing. A situação se agravou ainda mais quando a seleção portuguesa enfrentou a seleção inglesa nas quartas de final da Copa do Mundo de 2006. O inglês Wayne Rooney, que era companheiro de Ronaldo no Manchester, fez uma falta no meio de campo, e Cristiano fez questão de reclamar com o árbitro e pedir um cartão para o Rooney. Isso fez o árbitro repensar e logo em seguida deu um cartão vermelho para o jogador inglês. No mesmo momento, Ronaldo olhou para o banco de reserva de Portugal e piscou o olho, como se dissesse: fiz ele ser expulso. O caso não pegou bem lá na Inglaterra, e após a Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo passou a ser vaiado no país inteiro, até mesmo pelos próprios torcedores do Manchester United. Era a guerra de ingleses contra Ronaldo, e o camisa 7 sabia que a única resposta possível teria que ser dada com desempenho dentro de campo. Ele passou a treinar mais, de forma incansável, e pouco tempo depois, em 2008, com seus 23 anos, ele atingiu seu prime no United, e simplesmente conquistou tudo que tinha direito: Premier League, Champions League com direito a gol na final, Mundial de Clubes, Community Shield, artilheiro de todas as competições e o prêmio de melhor jogador da Europa, além de melhor jogador do mundo. A bola de ouro pela revista France Football. Não tinha jeito, o gajo português... Cristiano Ronaldo fez muita história no Manchester United. O CR7 no Manchester United, ele foi bravo demais. No futebol naquele momento, colocou a peça na mesa e mandou medir. E aí, o ego começou a mudar de forma. Porque quando você vira o melhor do mundo, a autoconfiança deixa de ser discurso. Ela vira documento. Once again, as you say, it's Cristiano Ronaldo, and it's controversy once again. Why is it always the case with you? Maybe someone's don't like me, but because maybe I'm too good. I don't know why. How much has Lionel Messi pushed you to become a better player? And the second part of that question, would you say that you two are the best players of all time? Better than Pele, Maradona? I'm pushed to myself. I don't need other players to push myself. As I say many times, in my opinion, I'm the best. Well, no, who's the best player in the world ever? For me, the best player in the world ever, Diego Maradona. Me. Em 11 de junho de 2009, veio a transferência que Naquela época do Manchester United, eu gostava dessa marra dele. parecia a coisa de cinema. O Manchester United aceitou uma proposta recorde do Real Madrid, 80 milhões de libras. Era o futebol dizendo em voz alta o quanto valia aquele jogador. Só que o Real Madrid não perdeu o espetáculo vazio. Lá, ou você vira lenda, ou você vira meme. E Cristiano, no começo em Madrid, ainda alimentou polêmicas com o próprio comportamento. Ele era vaiado em estádios rivais, reagia, respondia, provocava, e uma cena resumiu esse período. No Camp Nou, ele fez o gesto de calma, após marcar um gol, pedindo silêncio para a torcida do Barcelona em uma comemoração que virou imagem simbólica da arrogância para alguns e da coragem para outros. Naquela altura, os fãs mais jovens amavam Cristiano Ronaldo pelo que ele fazia em campo. Um jogador veloz, driblador e goleador que trazia magia e espetáculo. Um verdadeiro astro. Mas os críticos e fãs do esporte mais tradicionais não admiravam a postura do craque que vivia exalando aquela imagem mais metrosexual, de cuidado com a aparência até dentro de campo e algumas atitudes vistas como arrogante por alguns. A Copa de 2010 foi um exemplo claro disso. Se esperava muito de Cristiano Ronaldo, mas o craque português não conseguiu carregar sua seleção que ficou pelo caminho. O camisa 7 não conseguiu se destacar e ficou lembrado por sempre ficar se olhando no telão do estádio, mesmo quando a bola estava em movimento. A fase Bad Boy em Madrid não ficou só em gesto, ela apareceu em episódios claros de tensão. Em 2 de setembro de 2012, Cristiano marcou 2 gols contra o Granada e não comemorou. Depois, falou com a imprensa e soltou a frase que explodiu em Madrid. Ele disse que estava triste por um motivo profissional e que o clube sabia o porquê. Foi um recado público, seco, e virou manchete no mundo inteiro. No meio disso, as polêmicas extra-campo envolvendo mulheres e modelos, além do nascimento de seu filho Cristiano Júnior, vieram à tona. Tudo era motivo para... O nascimento do Cristianinho Júnior
foi o divisor de águas para a personalidade do Ronaldo mudar. Na manchete na mídia global, mesmo ele marcando 48 gols em 35 partidas do Campeonato Espanhol, como vemos nessa imagem. O que hoje em dia é quase impossível de acontecer, esse maluco ao lado do Messi fazia parecer normal. Mas a grande pergunta era, como um jogador que já era gigante ainda parecia estar em guerra com o próprio ambiente? O tempo respondeu com números e noites históricas. Em 2013, ele foi eleito o melhor jogador do mundo novamente, e começou a formar a aura com uma sessão de highlight atrás da outra. A sua icônica celebração com o gesto saltando e o grito de deram as caras, e o mundo do futebol, além de admirá-lo, começou a imitá-lo. Na Champions de 2013-14, Cristiano marcou 17 gols, recorde de uma única edição da competição, e não foi recorde de sorte. Foi de repetição, de presença, de decisão. Então, chegou o dia 24 de maio de 2014, a noite da 10ª. Real Madrid e Atlético de Madrid na final da Champions. O Atlético vencia até os acréscimos por 1-0. O estádio estava com cheiro de tragédia, e no minuto 93, Sérgio Ramos empatou. O Real virou uma avalanche na prorrogação. Cristiano marcou de pênalti, comemorou do jeito que só ele comemorava e levantou a 10ª taça europeia do clube. Na seleção, na Copa de 2014, a situação foi igual à Copa anterior de 2010. Ele lutou, mas não conseguiu salvar sua equipe. Só que a partir dali, algo mudou de vez. O Cristiano passou a ser cada vez menos drible e pose e cada vez mais execução e sentença. Ele virou um atacante que não precisava de enfeite para destruir você. Ele precisava de um espaço, meio segundo, e a história estava escrita. Mas ainda assim, quando tentavam afinetá-lo em entrevistas, ele não media palavras para responder e ocasionava momentos épicos. Creo que tu último gol fuera es del 30 de noviembre. ¿Por qué te está costando un poco más de trabajo marcar fuera? Desde que estoy en España, dime un jugador que ha marcado más goles que yo fuera de casa. ¿No tienes? Sì. Se c'è qualcosa che ti contraddistingue, che tu hai sempre segnato, è che sempre hai segnato moltissimi gol, sia in casa che fuori casa, anzi fuori casa addirittura di più. Ali, ele deixava de ser o bad boy e começava a se tornar o herói. Em 10 de julho de 2016, a carreira dele ganhou mais um capítulo que redesenhou sua imagem. Final da Euro, Portugal e França no Stade de France. Cristiano sofreu uma entrada dura e saiu lesionado ainda no primeiro tempo. E ali, aconteceu uma cena que virou símbolo. Ele não sumiu. Ficou à beira do campo, orientou, gritou, viveu o jogo como capitão sem chuteira. O jogador que antes era taxado de individualista jogou do banco de reservas e motivou sua equipe até o fim. Portugal venceu na prorrogação com o gol do Éder, 1-0, e conquistou o primeiro grande título da seleção, num roteiro que parecia a redenção do trauma de 2004. Aquela noite fez o público olhar diferente para ele, porque o ego não sustentava aquele momento. Ali havia liderança, havia presença, havia aura. Então veio o auge cinematográfico do Cristiano europeu. Na Liga dos Campeões, o Real Madrid atropelou todo mundo, e Cristiano nas quartas de final contra o Bayern de Munique marcou 5 gols em 2 jogos. No dia 3 de junho de 2017, a final contra a Juventus, o Real Madrid venceu por 4-1, com Cristiano sendo eleito o homem do jogo com 2 gols marcados. Era o Real consolidando uma era e ele assinando a própria lenda. Ronaldo foi novamente eleito como o melhor jogador do mundo naquele ano. E ninguém falava mais sobre o quão arrogante, egoísta e insensato ele era. Ali, todos já sabiam que ele era um jogador que estaria para sempre marcado na história do futebol. Fora de campo, os problemas envolvendo modelos já não aconteciam mais. E nem eram manchetes nos tabloides futebolísticos porque a Georgina Rodrigues já havia aparecido em sua vida. Ronaldo, assim por todo os problemas que Papai Cris possa ter, algo que nunca faltou foi personalidade, o que sinceramente não se vê em nenhum jogador hoje em dia. estava construindo a sua família. Ele não precisava provar mais nada para ninguém. Mas aquela partida que passava, mais momentos épicos e inesquecíveis eram escritos. Em 3 de abril de 2018, contra a Juventus em Turim, um gol mágico que entrou para a história da Liga dos Campeões aconteceu. Atrás, Lucas Vazquez pro gol! Cristiano de bicicleta, minha nossa! Minha nossa! Gol! Receba os aplausos do torcedor rival. Está de pé o torcedor em Turim para aplaudir, para reverenciar essa máquina, esse monstro. No fim, mais um título de... Para mim foi o gol mais bonito que Cristiano Ronaldo fez na carreira dele. Foi esse golaço de bicicleta. Campeões, 3 seguidos com o glorioso Real Madrid. Algo histórico. Quando você passa a vida inteira vencendo a opinião pública no placar, o que acontece quando o placar não controla mais a narrativa? A fase de Juventus foi um retrato disso. Um novo país, uma nova liga, outra cultura de cobrança. E ele entregou gols, protagonismo e impacto imediato. Depois, veio o retorno ao Manchester United, rebicheiro de cinema no anúncio e peso de realidade no desenrolar. A volta de um ícone costuma carregar 2 histórias ao mesmo tempo. A história do que foi e a história do que ainda é. Ele voltou com a expectativa de ser protagonista e, em momentos, ele foi.
Gols, decisões, noites em que parecia que o tempo não tinha passado, mas o futebol ao redor era outro. O Manchester United naquela fase era instável. Aí, o ego voltou a virar assunto por acontecimentos muito concretos. Em outubro de 2022, numa vitória contra o Tottenham, Cristiano se recusou a entrar como substituto e saiu pelo túnel antes do apito final. O técnico, Erik ten Hag, confirmou o episódio e aplicou uma punição no jogador, afastando ele do elenco naquele momento. Foi uma fratura pública de relação com disciplina, hierarquia e legado na mesa. Pouco tempo depois, a ruptura ficou irreversível. No dia 22 de novembro de 2022, Cristiano Ronaldo deixou o Manchester United com efeito imediato, por acordo mútuo, após ele dar uma entrevista explosiva em que criticou o clube, os donos e o treinador. No dia 30 de dezembro de 2022, o Al Nassr da Arábia Saudita anunciou oficialmente a contratação de Cristiano por 2 temporadas. O mundo leu aquilo de 2 jeitos. Para alguns, era o fim. Para outros, era um novo império. E Cristiano escolheu o caminho que sempre escolheu: fazer história, mesmo com seus... O Papai Cris vai bater os 1000 gols e vai ser marcado na história. Já está marcado na história, mas vai ser muito legal ele conseguir chegar nesses 1000 gols. 30 anos, e desde a sua chegada, a Liga Saudita mudou por completo. Lovely little pass as well from Ali Al-Hassan. This is Al Bouchal. Ronaldo! Sensational! The legend does it again. Everybody inside the stadium on their feet. My word, I've had to breathe and take this in. I actually felt it coming in. I thought, surely not. Can he? Yes, if anyone can. Segundo a contagem oficial, CR7 soma 955 gols. É o maior artilheiro da história do futebol e está em busca dos seus 1000 gols na carreira. Pela seleção portuguesa, além da Euro de 2016, o Gajo conquistou a Nations League de 2019 e a de 2025, que antes dele, a seleção não tinha nenhum título conquistado. O Cristiano de hoje, aos olhos do mundo, parece menos preocupado em ser amado e mais comprometido em ser completo. Ele virou um goleador nato. E nato aqui não significa que nasceu assim, significa que ele moldou a si mesmo até parecer inevitável. Ele virou um multicampeão, um artilheiro serial, um atleta que atravessou gerações, estilos de jogo e mudanças físicas mantendo a essência, a obsessão por decidir. E é exatamente aqui que o paradoxo se fecha sem se resolver, porque o ego nunca foi embora, ele apenas mudou de função. No começo, o ego parecia vaidade, depois o ego parecia combustível. Mais tarde, o ego virou armadura, e em muitos momentos, esse mesmo ego sabotou a percepção pública, gerou antipatia, criou resistências. Só que também foi esse ego que o impediu de aceitar os limites. O que as pessoas chamavam de excesso era o que o mantinha em movimento quando qualquer outro, com a mesma prateleira de títulos, já teria parado. Do lado aura, o que o público viu foi a consequência acumulada. A hora do jogador que aparece em decisão, a hora do atleta que vira referência cultural, a hora do homem que transforma a disciplina em identidade e identidade em legado. A aura que não depende mais de um drible, porque depende de uma história que já se impôs. Mas há um detalhe que torna essa história ainda mais humana e ainda mais cinematográfica. Cristiano parece ter vivido a carreira inteira como se estivesse em desvantagem. Mesmo quando era o melhor, parecia estar provando algo. Mesmo quando era aplaudido, parecia estar respondendo. Isso não é normal. Isso é algo raro. Cristiano não foi unanimidade. Ele virou uma presença histórica. E talvez a definição... Galera, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Se inscreve também no canal lá do Gustavo Marques.